Vamos para a semana 2, a gente vai continuar estudando a questão das leis, né, do gênero textual lei. E nessa semana a gente vai especificamente tratar da Constituição da República Federativa do Brasil, né, a Constituição de 1988, que é a Constituição mais recente, certo? A gente já teve várias constituições, né? Se a gente ler aqui, ó, a gente já teve 1, 2, 3, 4, 7, né? 7 constituições. E se a gente olhar bem aqui, uma das que durou mais tempo, né? Foi a de 1824, que é a primeira, né? Depois da independência. Que na época o Brasil ele tinha um outro regime político, né? Que era um regime mais... como é que era mesmo? Não era uma monarquia, mas acho que era uma monarquia parlamentarista, né? Não era uma monarquia absolutista, não. Mas era assim, o imperador, né? O Dom Pedro, ele era uma espécie de quarto poder, né? E ele tinha assim, bastante poder, mas não quer dizer que ele tinha todo o poder, né? Ele deixava com que o parlamento também, né, agisse, fizesse leis, etc. Mas, como diz a última palavra, era dele, né? Enfim, aqui é uma questão de política, né, de história política. A Constituição de 1891 é a primeira Constituição republicana, né, porque a gente vai ter a proclamação da República em 1889, né? A gente vai ter a primeira Constituição republicana, ou seja, todas as constituições, né, que vieram depois são constituições republicanas, né? Olha só que coisa, né? Então, a gente vê que a nossa república é um tanto quanto agitada, né? Porque em menos de... isso mesmo, em menos de 100 anos, né? Em menos de um século, nós tivemos aí 6 constituições, né? 6 constituições. Porque, né, se vocês estudarem a história do Brasil, vocês vão ver que é muito conturbado, né, a história do Brasil, porque em 1964 a gente vai ter Getúlio Vargas no poder, aí depois ele vai dar um golpe, vai fazer o Estado Novo em 1937, vai fazer outra Constituição, aí depois de 1946, com o fim desse regime do Vargas lá do Estado Novo, tem que fazer uma outra Constituição, né? Aí depois a gente tem a ditadura militar, faz uma outra Constituição, né? Aí termina a ditadura militar, faz uma outra Constituição, né? Que é a que a gente está até hoje. Então, assim, depende muito da política. A Constituição, ela é influenciada pelo poder político, né? Tá claro, só da gente olhar as datas a gente vê, né? Mudam seus regimes políticos, mudam seus governantes, e a gente sabe que cada governante ele governa de forma ideológica, né? No Brasil é assim, né? Por exemplo, você tem, por exemplo, no Império você tinha bastante influência da maçonaria, né? Um pensamento bem assim, monárquico de Portugal, mas ao mesmo tempo bastante influenciado pelos regimes de Napoleão Bonaparte, né, que vem depois da Revolução Francesa. Já aqui a gente vai ter mais ainda fortemente a questão da República mesmo, né, daqueles ideais da Revolução Francesa implantado aqui, né, e assim por diante. Aí aqui a gente vai ter, né, por exemplo, em 1937 a gente vai ter, por exemplo, muita influência do fascismo, né, porque nessa época aqui, vocês sabem, é a época que antecede a Segunda Guerra Mundial, né, que começou em 1939. Os regimes fascistas, nazistas, eles estão... o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, dos quais, né, o Getúlio Vargas era simpatizante, então ele está bem influenciado, né, por isso. Então, assim, a gente vai ter depois...
por exemplo, a Constituição Militar de 1967, né, até a de 91 também é uma Constituição Militar, porque a República foi instaurada com um golpe militar, né? Não sei se vocês já estudaram isso. Então, veja bem, isso tudo está muito influenciado por uma ideologia chamada positivismo, né? Então, essas constituições são muito positivistas. E aqui, em 1978, a gente vai ter uma Constituição, né? É aquela época de abertura política, né? Fim do regime militar, então, democracia direta já. Então, essa ideia de liberdade, de igualdade, né? Que já são coisas que vêm lá da Revolução Francesa. Mas isso, em 88, vai ter uma força ainda maior atrelada ao socialismo. Pensamento da democracia social, né? Que é essa ideia realmente assim do igualitarismo, de tentar fazer uma coisa em que realmente as pessoas tenham o máximo de igualdade possível, né? O que não deixa de ser uma questão ideológica também, né? Porque o igualitarismo ele é fruto de um pensamento ideológico, né? Será mesmo possível promover uma igualdade em todos os sentidos, né? Principalmente no sentido social e econômico? Será mesmo possível, né? Como eu disse na outra aula, isso, né, seria a implantação de um paraíso na Terra, né? Porque você conseguia pagar todas as diferenças sociais e econômicas, assim, mantendo a justiça, seria, né, mantendo a justiça, respeitando a propriedade privada e outros direitos, né, inalienáveis que a própria Constituição garante. Então, assim, é realmente fazer um paraíso na Terra, né, porque é muito difícil. Ou, né, ou você pode promover isso, mas aí não vai ser uma promoção ideal e nem autêntica, por meio de uma ditadura, né, confiscar os bens, né, distribuir igualmente depois, tipo um estado totalitário, né, como foi na União Soviética e em outras ditaduras socialistas que a gente tem por aí, né, em Cuba, por exemplo, Coreia do Norte, a própria China, né, mas que não é exatamente assim também, porque é muito difícil também. Então, os dois jeitos, né, se um jeito é muito utópico, né, fazer a promoção social e igualitária sem transgredir a justiça. E o outro ponto é que, pela força, né, pelo totalitarismo, ou seja, o Estado controlando tudo, também você vai infligir a justiça de alguma forma e vai implantar aí um regime de terror, né, como a própria história já mostrou para nós. Enfim, isso então faz com que a gente tenha esse olhar um pouco mais crítico, né, em relação à questão ideológica que está na nossa Constituição de 88. Então, assim, é muito influenciado por isso, né, pelo pensamento socialista, ou seja, a ideia de que a promoção social, né, o direito a ter todas as coisas, né, todos os bens, direito à educação, direito à moradia, direito a emprego, né? Isso é tudo assegurado pela Constituição, né? Só que a gente vê que na prática isso não acontece. E por que não acontece? Né? Porque a Constituição não está sendo respeitada simplesmente. A questão não é que a Constituição não está sendo respeitada, a questão é como, né, respeitar a Constituição, tendo em vista as diversas dificuldades de distribuição de renda, né, mas também de como distribuir a renda de forma justa, né, porque a gente sabe que não é assim também, né, vamos só distribuir a renda e pronto, todo mundo vai ter. A gente não é assim, né, porque existe uma coisa chamada propriedade privada, certo? E as pessoas conquistam as coisas, elas vão em busca, elas trabalham, elas acumulam bens, né? Então, assim, como é que o Estado vai fazer isso, né, sem transgredir esse direito fundamental, né, que é até um direito moral, que é a questão da propriedade privada,
né, dos bens, aquilo que você conquistou é seu e você registra aquilo, né? Você paga imposto, inclusive, mais para ter aquilo. E aí como é que fica, né? Por isso que eu falo, né? É complicado. Se fosse assim, né? Se não tivesse... porque é aquilo que a gente vai ver aqui. Quando que termina o direito de um e começa o direito de outro, né? E como que garantir o direito de um ao mesmo tempo garante os interesses de outros, certo? E a Constituição ela sempre fala em termos assim gerais, ou seja, a gente vai ver muitas essas expressões assim, todos, né? Todas as pessoas, sem distinção, né? E então assim, né? Só que desses todos, sem distinção, tem as diferenças, né? As pessoas são diferentes, elas não são exatamente iguais, né? E, claro, e as diferenças são muitas, principalmente diferenças econômicas e sociais, né? Então, assim, é uma coisa complexa, mas vamos lá. Então, assim, não tem muito, né? Vocês já viram como é que se estrutura a lei. Então, assim, a gente vai ver o artigo 5º, que é justamente esse refrãozão, né? Todos são iguais perante a lei, né? Mas que igualdade que é essa, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, aqui é importante, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, que eu acabei de falar, né? Ou seja, a propriedade privada é um direito inviolável, né? Assim como o direito à vida, né? A gente vê hoje o pessoal brigando aí para descriminalizar o aborto, né? Mas o aborto descriminalizar o aborto fere a Constituição, né? Fere, é o primeiro direito garantido aqui, ó, direito à vida, certo? Então, só que aí o que o pessoal fala? Mas tem o direito à liberdade. Então a mulher quer tirar o feto, ela tem essa liberdade, tá? Mas ela tem esse direito, mas é aquilo que eu acabei de falar. Mas esse direito não inflige o direito de outros. Se a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser, porque ela tem direito à liberdade, por outro lado, o feto tem direito à vida. E aí, como é que a gente vai resolver isso? É por isso que tem a questão hierárquica, né? O que é mais importante, a liberdade ou a vida? A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa tem um direito, quer dizer, não é um direito, mas ela é livre para, sei lá, pegar qualquer arma que seja e assassinar outra pessoa. Isso acontece o tempo todo no nosso país, né? E como acontece, né? O Brasil é um país muito violento. A pessoa tem o direito de fazer isso? Não tem, né? Ela é livre e a Constituição garante a liberdade, mas só que isso é um crime, não quer dizer que ela pode fazer crime, fazer tudo que ela quiser, né? Então, a questão da liberdade é muito interessante na Constituição e eu acho que é uma coisa muito delicada, porque é o seguinte, a igualdade, a liberdade e a igualdade é os dois pontos que eu acho assim, mais controversos na Constituição, porque liberdade, até que ponto, né? E outra coisa, igualdade também até que ponto, né? Então, assim, são coisas que a gente vê que é difícil delimitar, né? É difícil, muitas brigas na justiça vai por conta disso, né? A gente vai ver que a nossa Constituição ela é muito liberal, né? Ela dá margem para a liberdade assim irrestrita muitas vezes, entendeu? Então é onde que às vezes a segurança mesmo ela acaba ficando um pouco defasada por conta de tanta liberdade, né? Tanta liberdade. Mas ao mesmo tempo a gente vê leis, né, que querem cercear a liberdade, mas aí as pessoas apelam à liberdade. Então a liberdade e a igualdade é meio que cultuada assim na Constituição, né? Pelo menos assim no meu modo de ver, tá? Mas vamos lá. Então veja bem, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso aqui é importante, ó, destacar, né? Iguais em direitos e obrigações. Então assim, quando a Constituição fala de igualdade, a gente tem que levar em consideração também que não é qualquer igualdade, é igualdade em direitos, tá? Direitos e deveres, tá? Então, ou seja, iguais perante a lei. E tem gente que confunde isso, né? Acha que homem e mulher é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles são iguais em direitos e obrigações, em dignidade. Mas a gente sabe que homem e mulher, na forma de pensar,
na forma de agir, enfim, fisicamente, psicologicamente falando, são muito diferentes, né? Então, assim, as pessoas confundem aquilo que eu falei, já falei em outras salas também, já sempre quando tem esses temas, por exemplo, feminismo, machismo, eu sempre falo, gente, cuidado para não confundir homem com mulher, né? Sim, a constituição de ambos. Todos têm direitos iguais perante a lei, né? Mas eles não são iguais, né? Tem gente que confunde, acha que direitos iguais é ser, um tem que ser igualzinho ao outro, não pode ter diferença nenhuma. Não é bem assim, né? Aí tem um monte de coisa aqui, eu não vou ler tudo, gente, vocês podem ler com calma, tá? Todos os como é que é mesmo? A gente tem um artigo, e o que é esse aqui? Vocês lembram? Eu já esqueci, vamos voltar lá pra gente recordar. O que é capítulo? Não é capítulo, né? É interessante a gente não esquecer disso. Aqui é o título, seção, o capítulo do tema, vamos lá. Lá, artigo 1º, parágrafo tal, inciso, é o inciso pelo jeito aqui, né? É o inciso, vamos lá então. Aqui a gente tem então inciso 1 primeiro, né? Aí vai indo, muito bem. Eu quero só falar uma coisa aqui que eu achei interessante. Essa questão aqui do livre pensamento, né? Que é uma coisa que se discute muito hoje em dia, né? E entra nessa questão do direito à liberdade, né? Por exemplo, é livre a manifestação do pensamento. Então, ou seja, você pode falar o que você pensa, né? Ser livre para isso, liberdade de expressão, né? O pessoal fala muito. Mas aí tem essa outra parte aqui, ó, sendo vedado o anonimato. O que é vedado? Vedado é obstruído. Vedar é obstruir, você não pode. Então, ou seja, você pode falar o que você quiser, mas você não pode esconder o seu anonimato. E na internet hoje não acontece isso, né? Porque hoje, e esse é o grande problema da internet, né? E por isso que as pessoas têm até lei querendo controlar a liberdade de expressão na internet por conta disso, porque as pessoas vão lá, fazem um perfil falso, né? Não tem rosto, não tem nada, e aí usa isso para falar o que quiser. Por que a Constituição coloca o anonimato? Porque é o seguinte, tudo bem, você pode falar o que você quiser, mas você precisa se responsabilizar pelo que você vai falar, né? Então, na verdade, quando a Constituição coloca sendo vedado o anonimato, ela já está mostrando isso, né? Ou seja, tá, você pode falar o que você quiser, mas veja bem o que você vai falar, né? Veja bem o que você vai falar. Se você ferir, né? Porque veja bem, você tem o direito à liberdade, aí entra naquele embate que eu acabei de falar para vocês. Você tem o direito à liberdade, isso te dá a garantia de falar o que você quiser. Mas, espera lá, tem o direito à vida também. Será que o seu direito à liberdade não vai, por exemplo, infringir o direito à vida da outra pessoa? Né? Por isso que quando uma pessoa vai lá e fala na internet, fala publicamente, né? Eu queria que a pessoa morresse, ou coisa do tipo, e isso pode ser interpretado como uma ameaça de morte, né? E aí a pessoa pode ser processada por ter falado daquela forma. Por isso que não pode as pessoas falar atrás de uma máscara, né, escondida. Por quê? Porque se ela falar uma coisa que infringe outros artigos, né, outros direitos da Constituição, ela vai ter que responder por isso. Tá? Então, assim, veja bem que tem tudo isso, mas aí a hora que for interpretar, né, as coisas, aí vai muito dos juristas mesmo, da interpretação da lei. Tem essa questão também que a gente já viu aí, né, que dá muito o que falar. Aí tem aquelas brechas que eu já falei para vocês, né, que pode, infelizmente, há muitas brechas que permitem, né, um bom advogado aí consegue tirar o seu acusado aí de uma pessoa processada de uma fria, mas complicado, né? Então, assim, fala muito de liberdade aqui, né, como eu falei para vocês, a nossa Constituição ela é bastante liberal, né? Ela é inviolável a liberdade de consciência, né? Essa questão da liberdade religiosa, por exemplo, bastante assegurada, né? Muito bem, aí vem outras coisas aqui, aqui ninguém será
fala bastante da questão religiosa aqui nessa parte. Crença religiosa, né? Convicção filosófica, né? Ou política, né? Só que veja bem, por isso que eu falo, tem liberdade? Tem, mas por exemplo, se uma pessoa se dizer, por exemplo, que tem uma concepção política, por exemplo, nazista, por exemplo, eu sou nazista, se a pessoa disser isso, né? Um exemplo. Isso aqui vai ser, obviamente, que ela vai ser incriminada, né? O nazismo, o regime político, ou seja, a convicção política, filosófica, política, ideológica nazista, no nosso país, ela é proibida, né? Ou seja, então, veja bem, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Mas depende, né? Ninguém será privado. Veja bem, gente, eu não estou falando aqui que a pessoa tem direito de ser nazista, não. Eu estou falando que a Constituição garantiria, né, pelo como tá aqui, né? Se já se tem essa liberdade toda, então por que ela não poderia ser, né? Mas aí que tá, aqui eu falei para vocês, a liberdade é uma coisa muito complicada, né? Porque até que ponto, né? Olha lá, tanto que aqui mesmo nesse inciso aqui, o 8º tem aqui, ó, salvo se as invocações para exprimir-se de aplicação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, né? Então, por exemplo, quando a Constituição fala isso, que qualquer crença religiosa e qualquer convicção filosófica, a pessoa tem o direito, né? Ela não pode ser privada, mas ao mesmo tempo ela pode fixar algumas coisas e aí isso não, né? Então, por exemplo, nazismo não. Engraçado que o comunismo pode, né? O comunismo tem até partido comunista no Brasil, né? Mas no nazismo não, claro que não, o nazismo é terrível, né? Mas até hoje eu não entendo porque o comunismo pode, né? O nazismo, porque o comunismo foi tão pior, tanto quanto ou mais pior do que o nazismo, mas enfim. E outra coisa também é a questão da crença religiosa, né? Então, por exemplo, se uma pessoa quiser ser satanista, né? Se ela quiser cultuar o diabo, a Constituição garante, né? Porque até onde eu sei, não existe nenhuma lei, não está fixado em lei que o satanismo é proibido no Brasil. Aí vocês vão ver na questão da liberdade até onde vai, né? Se é bom, se a liberdade total realmente é boa ou não, né? É algo que se discute muito. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, né? Independente de censura ou licença. Então isso aqui então assim, mesmo que a pessoa for censurada, ela tá certa, né? Ela tem o direito de se expressar, né? Isso aqui foi uma coisa que eles quiseram pôr muito, porque na ditadura militar o pessoal enfrentou muito esse problema, né? O governo militar realmente censurou bastante uma galera aí que fazia protesto. Mas enfim, né? Então por isso que hoje a gente tem, por exemplo, essas letras de funk proibidão, né? Toca por aí. Ninguém pode falar, não, tá proibido isso aqui, não pode tocar. Esse tipo de música não pode ser produzida, né? Não, por causa desse artigo aqui, né? Esse inciso aqui nono que diz, ó, independente de censura ou licença, certo? Então, por mais que as pessoas digam, nossa, que essa letra aí pornográfica de música aí e tal, tá aí, circula, porque, né? Não pode censurar, né? Isso não tira a livre expressão, né? Esse é outro ponto aí para discutir, né? Mas e se essa livre expressão, né, intelectual e artística, etc., de comunicação, né, principalmente artística, como a gente vê, para citar esse exemplo da música que eu estou falando, que é a questão artística, e se isso infringir uma outra coisa? E aí? Né? Aí vai sofrer censura aí, mas não pode ser proibido então? Vocês estão entendendo? Então, assim, tem uma série de questões aí que são polêmicas. Vamos lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, né? A imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material moral decorrente sobre a violação. Então, por exemplo, né, para citar um exemplo disso aqui, se
uma pessoa invade tua casa, né? Ou, por exemplo, sei lá, pega uma foto sua, que é uma foto íntima, né? E, por exemplo, que você não publicou, né? Porque se você publicar já muda o caráter, tá? Jurídico da coisa. Mas, por exemplo, hoje em dia acontece muito, né? Infelizmente, né? Esse negócio de mandar nudes, né? Com uma coisa assim, eu não sei, a humanidade tá, acho que vai acabar, minha gente, porque não é possível a pessoa não tem mais pudor, né? Manda um nudes pro outro, por exemplo. Aí essa pessoa vai, pega esse nudes, né? E vai e publica isso, né? Claro, de uma forma que fake e tal, assim, perfil fake, publica tal foto em tal site, etc e tal, expondo a pessoa, né? Isso é violar a intimidade, né? Porque a pessoa enviou para aquela pessoa em específico, uma coisa íntima, uma coisa de fora o íntimo, e a pessoa vai lá, publica aquilo, então ela vai ter que responder depois, né? E aí ela pode depois ter que pagar indenização para o outro, né? Por danos. É claro que aí vai ter que ter todo o processo, né, gente? Tudo isso aqui tem que ser processado e julgado para depois vir a sentença e de fato ver. E muitas vezes a coisa não é feita com justiça, não, infelizmente, né? Então vamos lá. Aqui então, agora é só ler as afirmações, reler isso aqui, comparar e marcar F ou falso. Quem fizer no caderno marca verdadeiro ou falso, tá? V ou F. Mas no formulário eu coloquei, como não tem jeito lá de marcar V ou F, eu coloquei para vocês marcarem só as verdadeiras, tá? Caixa de seleção. Então vocês vão selecionar só as verdadeiras. Aqui a gente tem uma charge, né? Bem interessante. Todo brasileiro tem direito à moradia, né? Papai, li aquele conto de fadas pra gente dormir. Aí começa, todo brasileiro tem direito à moradia. Então assim, aqui é engraçado porque o conto de fadas é um conto de fadas da Constituição, né? Aqui, então é irônico isso. E ao mesmo tempo, irônico também é que todo brasileiro tem direito à moradia, né? Sendo que eles estão debaixo de um viaduto aqui. Então mas é engraçado, mas ao mesmo tempo pra gente refletir, né? Ou seja, aquilo que eu falei, se a Constituição garante o direito à moradia, né? Todo mundo tem direito à moradia, por que ainda há pessoas vivendo debaixo da ponte, né? Aí por quê? Porque para você garantir o direito de moradia, você vai ter que, pode ser que você tenha que infringir o direito de propriedade de alguma outra pessoa, né? Então, como é que vai resolver esse conflito, né? Então é complexo. Aí a gente tem aqui então esse artigo dizendo essa questão dos direitos sociais, né? Que são, como eu falei para vocês, a nossa Constituição de 88 ela contempla muito, né, essa questão, tanto que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela olha muito para essa questão dos direitos sociais, né, e por isso eu disse para vocês que ela é bastante socialista, né, ela é bastante influenciada pela ideologia socialista, nesse sentido. E aqui é muito fácil, gente, tá? É só comparar, então. Ver aqui essa questão do que a Constituição garante aqui no artigo 6º e analisar a tirinha e marcar aqui a alternativa correta. Bem tranquilo, não é difícil, muito fácil, na verdade. Aqui também, muito fácil, tá? Essa questão do artigo 1º aqui. Tem aqui, então, tem aqui 5 fundamentos, né? 5 fundamentos, e vocês vão ter que simplesmente marcar a alternativa incorreta, ou seja, que não tem como fundamento. É muito fácil, só comparar aqui, né? São 5 incisos e 5 alternativas. Uma aqui está destoando, né, dessas. Então é muito fácil também. É isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Chegamos ao fim da semana 2, PET 2.